Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Thaís, professora de língua portuguesa dos segundos anos B, C e D, na Escola Coronel Murilo Serpa, e eu quero dizer que é uma satisfação para mim estar aqui sendo professora de vocês e poder conversar com vocês sobre algo que eu amo, né, que é a literatura, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai conhecer três estéticas literárias que trouxeram muitas contribuições para o que nós temos hoje de literatura, para a nossa cultura, para a filosofia, para as artes de uma maneira geral, tá certo? E essas estéticas são o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, tá? Na aula de hoje, na primeira parte, nós vamos debruçar um olhar mais geral, tá certo? Sobre como essas estéticas se lançaram no mundo. Mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos estudar como que esses três períodos aconteceram aqui no Brasil, com os seus autores, as suas produções, como é que foi o contexto brasileiro nessas produções literárias, tá legal? E aí eu vou mostrar para vocês o material, o slide que eu produzi. Lembrando que todo esse material, gente, já está disponível no nosso grupo de WhatsApp. Vocês podem dar uma olhadinha para passar com calma, para ler, reler, revisar, tá certo? Também deixei disponível lá no nosso grupo os links das atividades de sala e também já o arquivo da atividade de casa que vocês podem estar fazendo após o estudo, tá bom? Então, pegue aí seu material, sua caneta, seu caderno e vamos lá para a aula. Compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá, né? Então, aqui nós temos o caminho do nosso percurso pelo realismo, né? Foi um período literário que, de maneira didática, está organizado ali na segunda metade, né, no finalzinho do século XIX, entre os anos de 1850 e 1880, tá? E para representar a obra iniciadora desse período, que foi o livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert, eu trouxe essa imagem dessa moça, né, que pelas vestimentas é alguém da alta sociedade, é alguém abastada, está aí com chapéu, com vestimenta muito bonita. No entanto, ela aparenta estar muito entediada, né? Aparenta estar aí infeliz, não está gostando, não está alegre e satisfeita, né? A gente vê pelo olhar vazio, desinteressado, a mão no queixo, a outra mão segurando o abanador, mas meio solta. Enfim, é alguém cuja imagem fala que está com tédio, né? E será que vai ter isso no realismo? Será que as mulheres vão ter tédio, vão estar infelizes? O que pode causar essa certa infelicidade, né? Então, no início da aula, uma imagem já nos traz diversos questionamentos. E aí, com o passar dos estudos, a gente vai responder algumas dessas questões. Tá? Aqui, só explicando para vocês, esses slides são revisões de descritores que eu separei, que vocês podem dar uma olhada, resolver essas questões também, tá? E aqui chegamos no que eu quero focar com vocês, né? Que é a leitura de um trecho de um livro, do livro Madame Bovary. A gente só pode dizer que conhece uma obra, um autor ou um período quando a gente lê, né? Então, eu aproveito aqui para convidá-los a realizarem a leitura dessa obra, outras, né, que formaram esse período do realismo, tá, gente? Só lembrando aqui que Madame Bovary é uma história que conta a vida, né, logo assim, aquele momento assim, pós-casamento de Emma. A Emma se casa com Charles, que era um médico, se passa na França essa história, certo? E a Emma, ela é uma moça que cresceu lendo as obras do romantismo, né? Então, ela sonhava em viver um amor grandioso, casar-se com um homem corajoso, forte, presente. E quando a Emma se casa,
ela se depara com uma realidade completamente diferente daquilo que ela imaginava ser, tá certo? E aí causa muita decepção, causa muita frustração, tá certo? Por isso a Emma vai ter ali os seus conflitos, vai ter algumas atitudes que a sociedade da época considerava abominável, tá certo? E aí ela acaba tendo aí um final muito triste, tá bem? E aí esse final eu não vou contar, eu espero que vocês procurem o livro para descobrir o que é que vai acontecer com a Emma, né? Fazer uma imersão pela vida dessa personagem que é tão interessante. Então, separei aqui um trecho, vamos ler. Teria desejado que aquele nome de Bovary, que era o seu, fosse ilustre. Se visse nas prateleiras dos livreiros, repetidos nos jornais, conhecido em toda a França. Mas Charles não tinha nenhuma ambição. O médico de Yvetot, com quem tivera ultimamente uma conferência, chegara mesmo a humilhá-lo, à própria cabeceira do doente, diante da família reunida. Quando Charles lhe contou à noite o sucedido, Emma levantou a voz furiosa contra o colega do marido. Charles enterneceu-se, beijou-a na testa com uma lágrima. Mas ela estava exasperada de vergonha e tinha ganas de lhe bater. Foi abrir a janela do corredor e respirar o ar fresco para se acalmar. Que pobre homem, dizia ela em voz baixa, mordendo os lábios. Gente, antes de a gente prosseguir para finalizar a leitura do trecho, que é no próximo slide, eu queria conversar com vocês sobre o que está acontecendo nessa cena, né? Nós temos aqui o narrador falando inicialmente das expectativas de Emma sobre o seu casamento, né? Sobre o seu sobrenome, Bovary. Ora, ela esperava, Charles era um médico, né? E aí então ela esperava que o seu sobrenome, o seu nome fosse reconhecido em toda a sociedade, né? Fosse um nome ilustre, estivesse nas prateleiras dos livreiros, fosse repetido nos jornais. Ela queria ser conhecida em toda a França, então ela queria ser muito importante, né? Fazer parte dessa sociedade ilustre, tá certo? Mas o Charles não tinha nenhuma ambição. Então, aqui nós temos dois tipos de personagens bem distintos, né? Duas personalidades bem distintas. Temos, de um lado, a Emma, uma mulher super ambiciosa, né? Querendo crescer. E temos o Charles, né? Um rapaz, um médico mais simplório, que não ligava muito para essas coisas. E aí aconteceu, inclusive, um episódio que um médico, uma vez numa conferência, estava Charles e esse outro médico, chegou a humilhá-lo, né, a cabeceira do doente, ou seja, em frente de toda a família, tá certo? E aí o Charles não teve nenhuma reação, enquanto que a Emma ficou assim furiosa com o que aconteceu, mas ela não ficou furiosa apenas com o colega do Charles, que o humilhou. Ela ficou furiosa com o próprio Charles. Vejam o que ela diz, ó. Ela estava exasperada de vergonha e tinha ganas de lhe bater, ou seja, ela queria bater no Charles, ela queria sacudi-lo, tipo, acorda, né? Você não fez nada, o que, que é isso? Então a gente já vê e confirma essas duas personalidades completamente opostas, tá certo? Continuando. Sentia-se, além disso, mais irritada com ele. Com a idade, Charles ia adquirindo certos hábitos grosseiros. À sobremesa, entretia-se a cortar as rolhas das garrafas vazias. Depois de comer, passava a língua sobre os dentes. Quando comia a sopa, fazia barulhos de cada vez que engolia, e como tivesse começado a engordar, os olhos, já de si pequenos, pareciam subir-lhe para a testa, empurrados pelas bochechas. Então, mais outra decepção, né, com o casamento e tudo que o cerca. Decepção da Emma, tá? Lembrando, né, a Emma queria viver um grande casamento, um grande romance, com um homem, assim, o príncipe dos sonhos, né, o príncipe construído pelo romantismo, tá certo? E não é isso, né?
é uma pessoa que tem hábitos que ela considera grosseiros, por exemplo, de fazer barulho quando engole a sopa, de cortar as rolhas das garrafas vazias, passar a língua nos dentes, e começava, inclusive, a ter feições que ela considerava feia, né? Com o passar da idade, ele vai tendo essas características, ou seja, a gente vê que vai sendo construído no decorrer da narrativa essa certa vontade de separar-se, de estar longe, de não querer mais estar com aquela pessoa, tá certo? A gente não há conexão de casal aí, tá bem? E aí, esse daqui é um bom representante do que foi o realismo, tá, gente? O realismo, ele veio para quebrar com o padrão do romantismo, né? Se a gente for observar o histórico da literatura, a gente percebe que sempre uma nova estética literária, sempre um novo período literário, ele vai buscar romper com o anterior e trazer inovações. Ora, o que é que vinha antes do romantismo? Perdão, antes do realismo? Era o romantismo. Na primeira metade do século XIX, tivemos produções do romantismo, né? Aquele período de nacionalismo exacerbado, de valorização das cores nacionais, o mito do bom selvagem, né? A teoria de Jacques Rousseau, o homem é bom, o meio é que o corrompe, tá certo? Então, a gente vai ter no realismo uma quebra total desse idealismo, de tudo que vinha sendo produzido pelo romantismo, tá? Então, como eu já falei, ele surgiu aí na segunda metade do século XIX na Europa, foi uma manifestação artística com o objetivo de expressar e de criticar, né, a sociedade. Então, nós vamos ter muita observação e questionamento sobre aquela realidade, tá certo? Os marginalizados socialmente, eles ganham centralidade na história, e nós chamamos essa literatura de engajamento social, gente, porque nós vamos observar essa realidade e vamos encontrar muitos problemas, tá certo? Lembrando, né, que esse período na Europa, o século XIX, foi um período de, assim, um boom industrial, né? A primeira revolução industrial acontece aí, tá certo? Então, tivemos muitas produções na área das ciências, na área da economia, da sociedade, tá certo? Então, o surgimento de novas indústrias vai trazer, né, muitos problemas de questão de emprego, problemas trabalhistas, né? As pessoas trabalhavam muitas horas corridas, recebiam um salário aquém, né, injusto. Então, vamos ter muitas pessoas ricas, né, pessoas ricas, a burguesia, e, enquanto isso, o restante da população passando fome, sem ter o básico. Então, tudo isso também vai ser trazido por essa estética, vamos discutir bastante, né. Nas artes plásticas, nós vamos ter muitas obras que contemplam o dia a dia das pessoas, tá certo? E aí, pessoal, como nós temos esse questionamento da realidade, que eu até coloquei esse ponto, as produções, né, as prosas, os romances produzidos nessa época, eles vão ser divididos em três categorias: é o romance social, o romance psicológico e o romance de tese. Tá? O romance social, ele vai abordar mais as questões de cunho social, né, de problemas sociais, de miséria, de fome, tá certo? Essas questões. Já o romance psicológico, ele vai trabalhar mais o interior dos personagens nesse contexto, né? Por exemplo, a questão da Madame Bovary, né? Em que era uma personagem que passava ali por dilemas por causa do seu casamento, por causa de uma expectativa que foi criada e foi quebrada, né? Então, todas essas questões vão estar aí presentes no romance psicológico. No romance de tese, a gente vai ter as teorias do naturalismo, que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? A gente vai ver as teses, por exemplo, do determinismo, do evolucionismo, do positivismo, né? As teorias científicas vão estar mais presentes nesse romance de tese.
E vale lembrar a observação que um romance, ele não vai ser 100% social, 100% psicológico e 100% de tese, tá? Um romance, ele pode ter os três aspectos, o social, o psicológico e de tese, mas ele vai se encaixar naquela categoria pela predominância, tá certo? No romance da Madame Bovary, eu vou ter aspectos do de tese, aspectos do social, mas o que vai permanecer, o que vai se destacar é o aspecto psicológico. Por isso, essa obra se encaixa no romance psicológico, tá certo? Nesse momento, o progresso da humanidade está diretamente ligado ao progresso da ciência. Na economia, na política, nós vamos ter o liberalismo, né, o mercado livre aí para os grandes comerciantes, empresários, né, os poderosos, tá certo? E como eu disse, como nós vamos ter muitas questões trabalhistas, é normal, é natural que surjam também questionamento sobre a luta dos direitos trabalhistas. Então, vamos ter produção aí de Karl Marx, Frederic Engels, Pierre Proudhon, tá bem? O realismo, gente, ele surgiu, como eu falei, na França, com a produção do romance Madame Bovary, de 1857, e é uma obra que traz fortes críticas aos valores burgueses, tá certo? Como o casamento, a mulher ali inalcançável e que deveria passar o dia inteiro em casa e aguardar o seu esposo, a mulher apenas como reprodutora de filhos, tá certo? Eu vou ter essa ruptura com o romantismo, eu vou ter forte crítica às idealizações, tá, gente? Essa obra foi uma obra que causou grande impacto na sociedade. Olha o que o governo falava sobre Madame Bovary. Dizia que é uma obra execrável sob o ponto de vista moral, ou seja, uma obra que deve ser colocada de lado. Lógico, ele vai criticar a sociedade daquela época, né? Então não vai ser bem recebido, certo? E aí uma curiosidade eu trago para vocês. Madame Bovary nasceu a partir de uma experiência do Gustave Flaubert, que Gustavo também era médico de profissão, né? E aí, um determinado contexto, o Gustavo foi visitar um paciente no interior da França e ficou sabendo de uma história de uma senhora que havia cometido suicídio ali perto, é, e que ela tinha muitos problemas com o casamento, tinha levado o marido à falência e que tinha se relacionado com outros homens. Então, havia muitas histórias em torno dessa mulher que havia cometido esse ato. E aí o Gustavo ficou curioso e foi pesquisar, foi atrás da vida dela para compreender, né? E aí, a partir do que ele colheu, das informações, da pesquisa em campo que ele fez, ele construiu essa personagem, ele construiu a Emma e nos trouxe essa obra, tá, gente? Sempre lembrando que o realismo, esse período, vai ser de grande valorização da ciência, da pesquisa, né? E vejamos que Madame Bovary nasce de uma pesquisa, tá bem? O realismo em Portugal foi um período que teve produções literárias, né? Tivemos produções muito valiosas, aí com essa de Queiroz, que a gente vai ver daqui a pouco, mas que tivemos mais discussões teóricas, né? A questão Coimbra, que aconteceu em 1865, em que um grupo de estudantes chamado Sociedade do Raio se reunia para fazer conferências, palestras, discussões sobre a necessidade de se criar, né, de se produzir, de se fortalecer o realismo em Portugal. E aí é muito comum haver esse embate entre romantismo e realismo, tá certo? Tivemos aí esse embate com o Feliciano de Castilho, representando o romantismo, e o Antero de Quental, representando o realismo, né? E aí chegamos no grande representante, que foi o Essa de Queiroz, tá? O Essa de Queiroz produziu obras como O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, Os Maias, e aí essas obras, gente, elas vão criticar, assim como Madame Bovary,
vão criticar a família, vão criticar o casamento, vão criticar a igreja, então vamos ter casos aí de traição, corrupção, incesto, tá certo? Tudo isso aí vai estar permeando as obras do Essa. Trago aqui também para vocês um trecho do Primo Basílio, essa grande obra do Essa de Queiroz, que tem o livro, temos aí a capa do livro, temos o filme nacional, Primo Basílio, convido vocês a assistirem. E a personagem construída aqui, a Luísa, ela é muito parecida com a Emma, tá certo? Ela se casou com um engenheiro, né, um homem rico. Ela acreditava também que ia viver uma grande história de amor, que ia ser muito feliz no casamento, mas quando acontece, ela se decepciona e aí ela fica ali num tédio em casa, o marido passa mais tempo viajando do que dentro de casa, e ela está cansada de ler livros, está cansada daquele tédio, ela quer sair, ela quer se apaixonar. E aí, em um determinado dia, reaparece Basílio, né, um primo antigo que há muito tempo ela não via, e eles acabam se relacionando, tá certo? Convido vocês a fazerem a obra fazerem a leitura desse trecho aí do livro Primo Basílio, que eu selecionei para vocês. Deixei também o link do filme, tá certo? Para vocês assistirem aí no final de semana. E esse trecho, gente, do Primo Basílio, esse que tinha, né? Começa, e Luísa tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Ele foi musicado pela Marisa Monte, tá certo? E aí eu deixei aqui no próximo slide o vídeo para vocês assistirem e ouvirem. É muito interessante, tá certo? A atividade que já está lá. E aí chegamos aqui no naturalismo, né, com a obra Germinal, do Émile Zola. O naturalismo, gente, é importante vocês saberem que o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, eles aconteceram ao mesmo tempo, tá certo? A gente divide assim em três só para ficar mais didático, para poder ensinar, mas eles estão acontecendo ao mesmo tempo, estão sendo produzidos, da mesma maneira que produziu a Madame Bovary na França, o Émile Zola produziu aí Germinal, na França também, tá? O que é esse naturalismo, né, gente? Ele é uma extensão do realismo, ele é um aprofundamento. Então, eu também vou ter muito cientificismo, eu vou ter muita observação da realidade, tá certo? Eu vou descrever essa realidade em tom desencantado e pessimista. A literatura vai ser um veículo de denúncia e de transformação social, tá bem? A diferença é que no naturalismo, os autores vão focar mais nos aspectos biológicos, psicológicos e fisiológicos dos personagens, né? Nós vamos ter o chamado zoomorfismo, tá certo? Que é o quê? É como se fosse a transformação do homem em bicho, né? Então, é muito comum a gente ter nas obras naturalistas características de animais nos seres humanos, tá certo? O homem, né, o personagem, ele vai ser determinado pelo meio em que ele vive. Aí nós temos a teoria do determinismo, tá certo? Vamos ter os personagens que agem por impulso e instinto, que está diretamente relacionado ao zoomorfismo, não é mesmo? O animal, ele não pensa, ele não analisa, ele só faz. Se ele precisa fazer algo, ele vai fazer, independente da circunstância, tá bem? Surgiu, então, aí o naturalismo primeiro nas artes plásticas, lá na França, e depois ele foi se ramificar para a literatura e para o teatro. Né? O mundo ele passa a ser visto sob a ótica do positivismo, que é do Auguste Comte, ou também chamado de contismo, tá certo? O positivismo é a teoria de que tudo é explicado através do experimento científico. Então, não há nada de achismo, de sentimental, não. Eu só posso afirmar as coisas do mundo a partir do experimento científico. Temos a teoria também aí do determinismo, do Hippolyte Taine, né, que o homem ele é determinado pelo seu ambiente e pela raça. O que isso quer dizer? Quer dizer que se um homem ele vive num ambiente
limpo, um ambiente agradável, ele vai ser bom. Agora, se ele vive num ambiente sujo, cheio de intrigas, enfim, um ambiente ruim, ele, consequentemente, também vai ser ruim, tá? E a teoria aí do Charles Darwin, né, o darwinismo também, que é chamado de evolucionismo, em que as espécies estão sempre passando por processos de evolução e o mais forte vai sobreviver nesse processo, tá bem? Como nós temos a valorização da ciência, é esperado, né, e acontece mesmo, o uso de uma linguagem mais direta, e aí pode até ser que tenhamos algumas expressões consideradas vulgares, tá certo? Vamos trabalhar temáticas como cotidiano urbano, crime, miséria, intrigas. Vamos ter também a presença desses personagem tipo, né? Como adúltero, louco, pobre, tá certo? E chegamos, pessoal, temos aqui a atividade, né? E chegamos no ponto do parnasianismo, também, que aconteceu também no mesmo período dessas duas outras estéticas. Agora, a diferença do parnasianismo, gente, é que eu não vou me preocupar com as questões da sociedade. O cientificismo vai chegar aqui de uma outra maneira, tá? E o parnasianismo, ele não vai ter produções de prosa ou produções de romance, ele vai ter produções de poemas, tá certo? Então é aquela parte dos intelectuais da época que se preocuparam mais com o fazer poético, tá bem? Então tivemos aí o livro o Parnaso Contemporâneo, tá? Que foi organizado pelo Leconte de Lisle, em que diversos poetas se reuniram para escrever, para produzirem esse livro, tá certo? Ele não é de um autor só, mas ele foi organizado por uma única pessoa. E aí o parnasianismo, ele tem a origem do seu nome no Monte Parnaso, né? O monte da Grécia clássica, em que se acreditava que lá viviam as musas e o deus Apolo, que também era um lugar mais próximo do Olimpo, então um lugar mais próximo aos deuses, né? E aí, simbolicamente, ficou sendo o local onde viviam os poetas. Então, a gente já percebe pela simbologia que o Monte Parnaso vai ser aquele local de afastamento, né? Eu estou ali no meu monte sagrado e não quero saber de nada que está acontecendo lá embaixo. Eu quero ficar aqui com as musas, com os deuses, preocupado com a poesia, tá certo? E ele surgiu na França em 1866 com a publicação da obra O Parnaso Contemporâneo, tá? E trago aqui para vocês a imagem do Monte Parnaso, que realmente existe, tá certo? Está lá na Grécia. O parnasianismo, assim como o naturalismo e o realismo, ele vai se opor ao romantismo. Então, eu vou ter essa objetividade na linguagem, eu não vou valorizar essas idealizações românticas, tá certo? Eu vou ter esse positivismo na poesia, porque eu vou ter muitas experimentações no fazer poético, tá certo? Vou me basear pela chamada razão áurea, que é a proporção divina, que vai vir lá das artes plásticas, tá certo? Aqui temos uma imagem de Apolo, que representa bem essa razão áurea, em que tudo está proporcionado cientificamente, tudo medido, tudo perfeito, tá certo? E essa razão áurea, gente, vai estar na poesia através da métrica, através da rima, da contagem de sílabas poéticas. A gente vai ter no parnasianismo uma preocupação formal muito forte, né? Tanto que às vezes o formal ultrapassa o conteúdo, então é mais importante em algumas obras, obviamente, não vamos generalizar, mas em algumas obras é mais importante a forma perfeita do que o que eu estou falando, tá certo? Então, o parnasianismo, ele retorna ao clássico com essa preocupação da forma perfeita, do poema perfeito, de trazer temas da Grécia, a realidade, né, dos deuses e tudo mais. E aí eu vou ter também as temáticas de descrição muito detalhada das obras de arte ou de objetos,
descrição de pessoas, de ambientes e do próprio fazer poético, né? Que aí nós vamos chamar de metapoema, tá certo? Um poema, quando fala sobre a construção do poema, é chamado de metapoema, é a metapoesia, que vai ser muito presente. Aqui eu trago para vocês uma imagem do cubo das características do parnasianismo, que vale aí a leitura, depois vocês dão uma olhadinha aí com calma, tá certo? Ele vai falando de maneira mais objetiva, mais clara, tudo que eu trouxe aqui para vocês, as características do parnasianismo. E aí, para finalizar a nossa aula, eu trago um poema do Olavo Bilac, né? Olavo Bilac foi um poeta parnasiano brasileiro, e ele direciona esse poema para os poetas, né? A um poeta é o título do poema. Longe do esteril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, no silêncio e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Ou seja, gente, nesse primeira estrofe, ele está falando que o poeta, né, beneditino, ali fechado, ali no claustro, enclausurado, num cantinho dele, ele escreve, no silêncio dele, ele escreve. Ele trabalha, teima, lima, sofre e sua. Ou seja, já dá uma ideia de que a escrita não é simplesmente veio a inspiração, o meu sentimento e eu vou colocar no papel. Não é. A escrita parnasiana é uma escrita muito bem pensada, muito bem racionalizada, muito bem trabalhada. Tudo tem um porquê de estar ali. Nenhuma palavra, nenhuma vírgula, nenhuma pontuação é colocada em vão, tá certo? É tudo muito pensado, refeito, né? E é assim quando a gente vai escrever a nossa redação, não é mesmo? A gente treinando agora a nossa redação para quando chegar lá o momento do Enem, não é fácil escrever redação, não é tão simples, ver uma ideia eu vou escrever, tá certo? Então a gente sofre, a gente sua para conseguir escrever um texto, e os poetas parnasianos também. Continuando. Mais que na forma, se disfarce o emprego do esforço, e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Ou seja, o leitor do poema, ele não deve sentir esse esforço que o poeta sentiu, ele deve ler, ter um texto limpo, nu, rico, sóbrio, né? Assim como é um templo grego. Ou seja, eu preciso ter um texto claro e objetivo, tá certo? Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Tá bem, gente? Então, ele está falando a um poeta como ele deve construir a sua poesia, né? É uma poesia que ela é suada, ela é trabalhosa, mas que apesar de ser pesada a sua construção, ela deve ser leve, ela deve ser gostosa de ser lida, ela deve ser objetiva, tá bem? E aí eu chamo a atenção também, pessoal, para a forma clássica do poema, que é o soneto, né? Aqui, esse metapoema, ele é um soneto porque ele é formado por versos que se organizam em estrofes que são classificados da seguinte maneira. As duas primeiras estrofes são dois quartetos e as duas últimas são dois tercetos, né, o que configura, portanto, um soneto. Ora, o que é quarteto? O que é terceto, professora? Quarteto, gente, é aquela estrofe formada por quatro versos e terceto formado por três versos, tá certo? Que é o que a gente enxerga aqui. E aí nós temos depois a atividade de sala, que eu passei para vocês, e assim nós concluímos a nossa aula de hoje. Tá legal? Eu espero que tenha ajudado vocês a compreenderem o geral dessas três estéticas literárias, né? A nossa aula foi um pouquinho maior
do que eu esperava, mas porque é muito conteúdo, é muita coisa, é muita novidade, tá certo? E aí convido vocês a darem uma olhada, uma lida, relida nos slides, no capítulo do livro que trata sobre isso, né? O capítulo 1 da unidade 3. Leiam, resolvam as atividades de classe, resolvam as atividades de casa, pesquisem, tá certo? Se tiverem dúvidas, podem conversar comigo no WhatsApp, podem me chamar lá, tá bem? Eu estou à disposição. E é isso, até a próxima. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Tchau, tchau.